A paz do Senhor Jesus, vamos falar sobre decisão. Eu acredito que a segunda decisão mais importante após aceitar Jesus e se batizar é decidir mudar totalmente o estilo e prioridade na vida. Apocalipse, 3º capítulo, vai falar da igreja de Laodiceia, no versículo 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Bom, dentro da repreensão de Cristo contra essa igreja, ele vê essa igreja tentando buscar as coisas espirituais e as riquezas. Todavia, essa oscilação foi gerando diante de Deus vontade de vomitar aquele povo. A igreja começa a dizer: rico estou abastado, tudo tenho em abundância. Você já conheceu um crente assim? Que exalta aquilo que possui e não aquilo que Cristo tem formado nele? Como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não falou de quantas casas ele adquiriu, Paulo não falou de quantos bens Deus deu a ele. Paulo simplesmente falou que houve uma grande mudança nele. E ainda assim, Paulo diz que quando ele foi alcançado, ele ainda não tinha sido completamente aperfeiçoado, mas buscava alcançar o alvo de um aperfeiçoamento contínuo para se parecer cada vez mais com Cristo. A igreja de Laodiceia confundiu ou torceu o que é verdadeira riqueza. Cristo então vem com a espada da boca dele e começa a repreender a igreja, dizendo: tu não sabes que tu és um pobre, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tu és infeliz. Olha a visão de Cristo quanto àquela igreja coloca a prioridade dela em buscar riqueza. Quando eles acham que estavam num conforto, em segurança, em tranquilidade e bem de vida, Cristo diz: vocês são infelizes, miseráveis. E torna a repetir isso por quê? Porque às vezes nós temos torcido os objetivos do evangelho na nossa vida. Cristo volta da ressurreição e fala com os discípulos e diz: eis que eu vos concedo poder para pisar na cabeça de serpentes e para que vocês expulsem demônios em meu nome curem e em meu nome batizem, pregue o evangelho para a salvação, e todo aquele que crer será salvo e todo aquele que não crer será condenado. Nos parece, nesse tempo, que muitos creem que essa ordenança de uma pregação, essa ordenança de cura, essa ordenança de um ministério de libertação está somente dado aos discípulos, aos apóstolos, ou a algum crente ou outro meio doido da cabeça que larga tudo para viver para Jesus. Não, de forma alguma. Todos aqueles que se achegam a Cristo e reconhecem que Ele ressuscitou dos mortos, não só recebem salvação, mas a responsabilidade de fazer a obra de Deus. Essa igreja pecou porque essa igreja colocou em prioridade a terra. E a Bíblia vai dizer, olha, em 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus fortes desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Olha que coisa maravilhosa. João aqui, corrigindo também a igreja de Deus, o povo de Deus, vem nos dizer: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Logo,
esse amor aqui não se dá a respeito de uma admiração, de uma paixão. O amor aqui é dedicação. Não se dediquem às coisas que há no mundo, porque tudo isso passa. Ora, ele não está dizendo para nós não sermos zelosos com o nosso trabalho, com a nossa casa, com a nossa família, zelosos com a empresa, com o comércio. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, não faça disso a razão de você viver. Não faça disso uma dedicação contínua que te tire de Deus, daquilo que é eterno. Não busque isso de tal forma que a eternidade para você seja apenas um mero adorno. Porque parece que muitos cristãos pensam assim: recebi salvação, irei para a glória, mas eu vou aproveitar o máximo possível o que eu quero fazer aqui. A concupiscência dos olhos, os fortes desejos da carne, os fortes desejos da nossa carne, às vezes, nos tornam mornos. A igreja de Laodiceia, pelo forte desejo de ter riqueza, era uma pobre e miserável. E ainda Jesus olha para ela e diz, você é cega e nu. Não havia direção espiritual. Às vezes, quando nós colocamos a prioridade como riqueza, ou a prioridade em enriquecer, Deus não nos dará mais colírio nos nossos olhos para que a gente seja direcionado espiritualmente. Você percebe que Jacó fugiu, mas a prioridade de Jacó não era ficar rico. Tanto que Jacó começa a trabalhar por uma esposa e não por riqueza. Jacó trabalha por aquilo que tem valor. Deus prospera, Deus enriquece quem entende que não é riqueza que tem valor, mas é o significado que eu darei àquilo que eu estou construindo e edificando. Isso tem propósito e isso sobe diante de Deus como algo agradável. Tanto é que Jacó não trabalhou para enriquecer primeiramente, que ele decide novamente trabalhar pela esposa quando Labão enrola ele e passa para ele a filha errada. Olha só o coração de um homem que teme a Deus. Aqui volto e leio também Salmos 101, que diz assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará, nada disso vai fazer parte da minha vida. Não porei coisas más diante dos meus olhos, não contemplarei, não desejarei aquilo que é injusto. E olha só, aborreço o proceder dos que se desviam. Você já percebeu que tem muita gente que não toma um posicionamento a respeito do pecado? Te explicar melhor o que eu quero dizer. Às vezes a gente sabe que é pecado, a gente sabe que é errado, a gente sabe que Deus não se agrada daquilo, mas não falamos nada. Fulano está fazendo do teu lado, teu filho está fazendo, teu pai está fazendo, teu irmão está fazendo, um irmão na fé está fazendo, e quando aquela pessoa chega para você para pedir uma opinião, um conselho, alguma coisa, você não tem coragem de dizer, Deus não se agrada disso, isso não agrada o coração de Deus, ou isso é pecado. Olha só o que o salmista vai dizer, Salmo de Davi: aborreço o proceder dos que se desviam. Eu não posso aborrecer quem se desvia, mas eu devo aborrecer o proceder deles. Eu devo ter um posicionamento bem claro, como Jesus teve contra a igreja de Laodiceia, contra as prioridades que as pessoas têm tido. Eu preciso mostrar que aquilo não me agrada, que aquilo não agrada a Deus. Não é para eu odiar a pessoa, mas é para eu deixar bem claro que quanto ao pecado que ela comete, não serei cúmplice, não me alegrarei, nem tampouco concordarei com o mau caminho. Isso é sinceridade diante de Deus. É impossível que você seja sincero a Deus se tendo uma aliança com Deus e vivendo com o Espírito Santo de Deus dentro de ti, as pessoas pequem ao teu redor e você não expresse qualquer ação de advertência, de correção ou de tentar levar esse irmão a um caminho
de vida sincera com Deus. Volto a Apocalipse. Jesus vai dizer à igreja: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo, colírios para que veja e vestes brancas. Santidade, palavra, um compromisso de uma visão espiritual. Eu disse aqui, às vezes a riqueza nos tira a visão espiritual. Pobre, cega, miserável e nu. As prioridades também nos tiram, muitas vezes, a santidade. Essa igreja estava envergonhada diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia vai dizer que o Senhor queria vomitar ela. E é interessante que para essa igreja Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu entrarei. E com você cearei e você comigo. É interessante que Jesus não estava dentro da igreja mais. Jesus já estava do lado de fora. É impossível que Jesus viva em alguém que não tem prazer de buscar o céu. É impossível que Jesus habite em alguém que não tomou uma decisão de vida, de fazer uma transformação na própria mente pela palavra de Deus, no estilo de vida, em todos os procedimentos. Jesus estava do lado de fora batendo. Eles estavam numa igreja, eles tinham o rótulo de igreja, mas o dono da igreja não estava lá com eles, estava batendo na porta. Rico, abastados, cheios de tudo, vazios de Deus.